A persistência do Caio César na briga com o Bruno Silva. A agilidade do Daniel Amorim, dominando, girando e mandando de pé esquerdo no cantinho longe do Fábio. Caio aqui pelo meio de campo. Olha o lançamento, que passe, Daniel Amorim, passou pelo goleiro, vai fazer. Gol do Tombense. Veja a posição do Daniel Amorim. Ele recebeu livre na cara do João Ricardo, deu um toquinho, tirou o João Ricardo da jogada e ficou com um gol livre. Teve um trabalho só de empurrar. Bem, olha o Gedeilson, cruzamento! Gol! O time mineiro já ataca com o Fernandinho, cruzamento! Gol! Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre essas últimas notícias que envolveram o Vasco em relação a reforço. O Vasco trouxe aí o anúncio do atacante Daniel Amorim, de 31 anos, 1,91 m, que chegou para ser reserva do artilheiro Germancano. Quero saber a sua opinião, o que você acha em relação a isso. Vamos tratar também no vídeo de hoje sobre os critérios que foram apontados pelo então diretor de futebol Alexandre Pássaro, falando sobre como funciona o processo de avaliação do Vasco em relação ao mercado. Tem alguma contradição nessa contratação do Daniel Amorim em relação ao que afirmou o então diretor de futebol Alexandre Pássaro? Acertou nessa contratação? São coisas que a gente vai discutir aqui nesse vídeo de hoje. Quero te pedir, se está chegando aqui pela primeira vez, e se gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subir um vídeo novo aqui do canal. E também, se gostar e quiser ajudar o canal a seguir, crescendo na plataforma do YouTube, você pode nos ajudar se tornando membro do canal. Tem planos aí, todos os valores. Se não consegue se tornar membro do canal, tem aí o Pix do canal que está passando na sua tela, que quiser ajudar de alguma forma, beleza? Então vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente se encontra para falar sobre essa nova contratação, nono reforço do Vasco para a temporada 2021. Começar o vídeo de hoje, vamos falar sobre essa contratação do atacante Daniel Amorim, que foi anunciado pelo Vasco hoje. O atacante de 31 anos, 1,91 m, chega para ser o reserva imediato do Germancano. O contrato vai até o final da temporada. Quero saber o que você achou. Achou que realmente o Daniel Amorim chega com essa bagagem para ser o nosso principal reserva ali quando o Germancano não puder atuar? Como você viu na abertura do vídeo, o jogador parece se posicionar bem dentro da grande área, nas jogadas aéreas se destaca, perde alguns gols, é verdade, mas isso faz parte também das vidas do atacante. Mas se a gente entende que o reserva do Germancano tem que ser um jogador ali que pelo menos não nos faça sentir a ausência da nossa principal máquina de gols, tem que ser um jogador que realmente venha para ser indiscutível ali como um goleador nato dentro da grande área, Complicado, nem na Série A você tem aí diversos clubes que não contam com esses atletas que são exímios finalizadores dentro da grande área. Não é uma tarefa fácil conseguir um substituto, mas essa contratação do Daniel Amorim me divide. Acho que é um jogador que, por mais que a gente tenha enfrentado ali na Copa do Brasil, deu um certo trabalho para a zaga do Vasco, a gente sabe que a zaga do Vasco é muito frágil. E ele, inclusive, guardou um gol contra o Vasco na Copa do Brasil, O Vasco venceu por 2-1 e o autor do gol do time da Tombense foi o Daniel Amorim. E por conta disso, por ter atuado já na Copa do Brasil por uma outra equipe, Daniel Amorim não poderá vestir a camisa do Vasco nessa competição. É outro ponto que me divide, é um agravante. Se você contrata um atacante que vem para ser reserva imediato e esse jogador já não pode jogar uma das principais competições que o clube tem pela frente, é um complicador. A não ser que essa atual diretoria use isso para, por exemplo, colocar o Germancano em todas as partidas da Copa do Brasil que o Vasco terá daqui para frente e nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro fazer aí um teste com o Daniel Amorim.
Daniel Amorim, que inclusive teve o aval aí do técnico Marcelo Cabo para chegar ao Vasco da Gama. Os dois atuaram ali pelo CRB quando o Marcelo Cabo era técnico do time alagoano. O Daniel Amorim naquela ocasião chegava para ser o substituto do Léo Gamalho, atacante experiente que fez uma boa temporada em 2020, guardou muitos gols, né? E de repente, né, se você está falando do Léo Gamalho e falando do Daniel Amorim, eu iria mais pelo Léo Gamalho, mas deixa a sua opinião aí. É claro que nenhuma dessas duas contratações me satisfaz. Eu sou um vascaíno de 37 anos e vi o Vasco ter ali como reserva, por exemplo, o Viola, né? Viola era reserva do Romário quando nós conquistamos o Brasileiro de 2000 e a Copa Mercosul de 2000. Então, para você ver como é que eu penso no Vasco. Penso no Vasco grande, penso no Vasco que realmente acirre ali, né, a disputa entre reserva e titular. Eu acho que quanto maior o nível do reserva, mais ali você força o atacante titular a se permanecer ali atento, né, e eficaz para não perder a vaga no time. Mas a gente vive uma época de esvaziamento, né, no Vasco da Gama. A gente tem veio um clube com dificuldades para contratar, não consegue disputar as principais contratações do país, porque financeiramente o Vasco vive realmente um problema que já dura anos, né? O Vasco não tem ali o tutu necessário para disputar as principais contratações do país, né? O Vasco, por exemplo, poderia, será que não, de repente, correr atrás dos principais artilheiros. O próprio Daniel Amorim não foi artilheiro do Campeonato Mineiro, embora tenha feito ali um Campeonato Mineiro interessante pela Tombense, chegou a ser ali, no momento da competição, está entre os 3 principais artilheiros da competição, levou a Tombense para as semifinais também, foi importante para a Tombense. O artilheiro do Campeonato Mineiro foi o Rodolfo, né, atacante do América. Será que não era um nome ali para você pesquisar? Ah, mas o América vai disputar a Série A. Mas de repente o América, por exemplo, não tem a mesma vitrine que o Vasco tem, né? O Vasco certamente tem mais impacto em qualquer divisão do que o próprio América, né? Seria uma boa discussão. Você iria atrás do artilheiro do Campeonato Mineiro ou de repente do vice-artilheiro, né? Isso envolve a questão salarial. Será que o Daniel Amorim chega com um salário ali realmente bem menor do que, por exemplo, um artilheiro de um campeonato paulista, de um campeonato mineiro, de um campeonato gaúcho, por exemplo, né? O Diego Souza, será que não estaria aí à disposição para vir disputar ali, né, uma vaga lá no ataque do Vasco da Gama? De repente a gente poderia ter o Diego Souza jogando junto com o Germancano. Será que não era uma boa? Será que o Vasco não poderia fazer esse tipo de contratação? Eu acho que o Vasco ganharia mais. Ah, mas a folha salarial pesa, o Diego Souza ganha 600 mil no Grêmio, será que ele faz a tentativa, né? Eu acho que o Diego Souza já demonstrou que tem um carinho pelo Vasco, de repente abre mão de algumas coisas para vir jogar novamente aqui. O detalhe é que é outra vitrine, né? O Grêmio está disputando, vai disputar a Série A, estava disputando aí a Libertadores, né? Certamente o Grêmio hoje vai ter um destaque maior, né, nessa temporada 2021 do que o próprio Vasco. Mas a relação entre o Vasco e Diego Souza, torcida e Diego Souza, ela é muito favorável, né? De repente, essa poderia ser uma condição que a torcida iria olhar ali e questionável, né? A possibilidade de chegar ali um nome para ser realmente uma sombra do Germancano, né? Para ser ali o exímio finalizador dentro da grande área. Mas vamos lá, vamos a algumas coisas que foram ditas também pelo diretor de futebol Alexandre Pássaro, né? O Alexandre Pássaro falou sobre os critérios de contratação do Vasco. O Vasco tem usado um critério aí que é o seguinte: o Vasco, segundo o Alexandre Pássaro, mapeou aí o mercado por 2 meses, andou fazendo ali uma lista de nomes por posições e acabou definindo as prioridades. Aí vem uma coisa que me questiono aqui em relação a quais nomes seriam os outros. O Vasco acertou a contratação do Daniel Amorim, pela lógica explicada pelo Alexandre Pássaro. O Daniel Amorim seria então o primeiro nome da lista. Aceitou também o Vasco a contratação do meia Sarrafiore, que a afirmação do Alexandre Pássaro é que o Sarrafiore seria o primeiro nome ali da lista de meias, né, que o Vasco estaria ali monitorando. Aí eu fico me perguntando, se o Sarrafiore é o primeiro nome em relação à lista de meias que o Vasco contratou, e o Daniel Amorim é o centroavante que tem ali a prioridade no quesito contratação, quem serão os outros? Porque o Sarrafiore era reserva do Curitiba, foi reserva no Internacional, não se firmou como titular em equipe alguma,
continua sendo uma aposta no futebol brasileiro. Tem o aval do técnico Marcelo Cabo, mas chega para ser uma aposta. Aí vem o Daniel Amorim. Não conseguiu se firmar no Avaí, passou pelo Paysandu, teve o aval no CRB, não sei como foi a temporada no CRB, tenho que pesquisar mais, mas enfim, acabou vindo para o Vasco da Gama. Se o Daniel Amorim é o primeiro nome, que seria o segundo? Eu fico aqui a me questionar, né? Aí, nessas explicações do Alexandre Pássaro ao Globo Esporte, ele acaba falando o seguinte: o Vasco, né, contrata os jogadores hoje, principalmente através de análises que são feitas através de vídeos, né? E depois, né, a equipe, que é formada por 5 profissionais, né, 2 analistas de desempenho e 2 analistas de mercado, acabam trocando informações para saber se aquela contratação que está sendo monitorada tem o perfil necessário para a comissão técnica, exigido pela comissão técnica, e se também tem competência suficiente para não tomar a vaga de alguém que está surgindo da base, né? Eles olham para a base, entendem se a gente tem essa característica em casa ou não, e vão no mercado buscar um nome que seja agradável, né? Que possa atingir o objetivo. Eu me pergunto, né? Se essas contratações estão sendo, se para contratar estão sendo usados esses critérios, né? Que levam em consideração análise de lances, né? Troca de informações em relação à condição física, o nível de desempenho do jogador, a competição que ele disputou, o nível de competitividade, né, que foi dito por eles. Analisa também os times por onde esse atleta jogou, o nível de protagonismo desse atleta e também os últimos 2 anos de atuação desse profissional. Se você analisa tudo isso e logo depois também analisando o risco grau de lesão, como é que você traz atletas como Marquinhos Gabriel, que no último ano quase não jogou, que no seu histórico tem ali, né, boa parte do tempo que fica nos clubes, um momento no departamento médico que é garantido. No Vasco, inclusive, já não é nem cogitado para jogar a estreia da Série B. Aí você traz também um Rômulo. Se você avaliar os últimos 2 anos do Rômulo, se você avaliar o risco de lesão, você também começa a ficar com a barba de molho. E aí você traz esse atleta. O Marquinhos Gabriel já desfalcou o Vasco por lesão, inclusive não tem previsão de retornar aos gramados. O Rômulo já foi desfalque também por lesão no Vasco, vindo de uma temporada em que ele não joga desde dezembro do ano passado. E você começa a se perguntar, né? Se os critérios são baseados em questões técnicas, análise de mercado, classificação de risco, análise de risco por lesão, os últimos 2 anos de atuação do jogador, a minutagem desses jogadores dentro de campo, como é que você justifica algumas contratações como as que já vieram e que já estão causando ausências? Já estão trazendo ausências dentro de campo. Então deixe aí sua opinião, quero saber o que você pensa a respeito. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente subir um vídeo novo. E fica na paz, fica com Deus e até mais.